Nós iremos falar sobre eugenia, tá? Vamos saber o que é isso, que palavra é essa, diz respeito ao quê? Aonde esse assunto está no nosso livro? Está aí junto ao imperialismo, tá? O imperialismo europeu e o imperialismo estadunidense. E a eugenia é um posicionamento que tem um discurso, né, sobre a superioridade da raça branca, né? A superioridade das pessoas brancas. Então, é exatamente o que nós iremos falar agora, né? Assunto esse em cima da justificativa dos europeus com relação à dominação ao imperialismo, tá bom? Deixa eu apagar a luz aqui rapidinho. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é ver um slide, tá? Não vai precisar anotar, é só escutar. Eu vou passar um slide, vou falar a respeito. E depois a gente vai ver um vídeo também sobre o assunto. Então, ó, vamos iniciar com o nosso slide. Eugenia, né? O que é eugenia? É um termo criado em 1883 por Francis Galton, significando bem-nascido. Galton definiu a eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Então, Galton falava que a miscigenação, a mistura de raças, era algo que podia empobrecer ou melhorar, né, o indivíduo, o ser humano. O que é mestiço? É o filho do cruzamento entre brancos e negros. Vamos seguir nosso assunto. Teóricos que nós iremos falar, né? Esses dois brasileiros, Raimundo Nina Rodrigues e Otávio Domingues. Raimundo Nina Rodrigues, nascido em 1862 e faleceu em 1906. Nina Rodrigues foi um médico nascido no Maranhão, estudou na Faculdade de Medicina da Bahia. No que se refere às raças humanas, Nina Rodrigues acreditava na importância de se definir com maior rigor raças puras primitivas e raças cruzadas, bem como de diferenciá-las. Ele classificou como raças puras a branca, a negra e a vermelha, cada um no seu lugar. Portanto, Nina ele não é que ele era contra, né? Ele tinha um posicionamento diverso com relação à mestiçagem, né? A miscigenação. Ele falava que cada raça deveria ter o seu lugar, deveria ter tem as suas características e não deveria haver a miscigenação, o encontro de raças. Argumentou ainda que nenhuma raça mestiça poderia figurar ao lado delas, partindo do pressuposto de que as raças humanas eram muito distintas e desiguais. Nina Rodrigues era contra o cruzamento entre elas. Então, branco com branco, negro com negro, índio com índio. Tá? Segundo Nina Rodrigues. Também foi a favor do branqueamento do Brasil no período colonial. O que é branqueamento? Né? Incentivar a imigração de pessoas europeias, pessoas vindas de fora para o Brasil, para que, dessa forma, houvesse o cruzamento entre brancos e tornasse o Brasil mais branco, tá? Ou então, mesmo que esse relacionamento acontecesse com um negro, mas que, dessa maneira, lembrando que Nina era contra essa miscigenação, mas que, mesmo dessa maneira, iria se embranquecendo a população branca, a população brasileira. Nina Rodrigues fez observações acerca da origem dos negros que chegaram ao Brasil por força do tráfico. Analisou vários documentos e registros referentes à sua procedência, distribuição desigual no país, religiosidade, língua, arte, ao seu folclore e às insurreições que realizaram. A partir disso, passou a analisar o que chamou de capacidade cultural do negro e o seu valor para a sociedade. Chegou mesmo a mencionar que a razão da nossa inferioridade como povo seria sempre considerada pela influência da raça negra em nossa formação,
apesar dos serviços que esta pudesse ter prestado ao país. Otávio Domingues. Otávio Domingues, natural do Acre, formou-se em agronomia. Domingues definiu a eugenia de diferentes formas. Inicialmente, ele aceitava a definição de Gall. Enquanto alguns consideravam que a mestiçagem favorecia a formação do povo, em especial o brasileiro, outros pensavam que essa mistura daria como resultado a degeneração da raça. Domingues via a miscigenação de raças humanas como algo benéfico. Então, Domingues era a favor, apoiava a miscigenação. Ele falava que ela dava crescimento ao nosso território. Através dessa mistura, seria possível formar uma descendência variada sobre a qual a seleção natural agiria. Quanto mais variados fossem os descendentes, maior seria a vantagem em termos evolutivos, pois a seleção natural teria uma maior opção. Para Domingues, não havia uma raça humana pura, no sentido genético. Todas as raças seriam mescladas, em maior ou menor proporção. Desse modo, não havia uma raça superior, mas, dentro de determinada raça, era possível encontrar indivíduos superiores, médios e inferiores. O discurso da eugenia nas obras literárias e da escrava Isaura é aí um discurso, né, da eugenia a favor da raça branca, né, da raça pura. Nós falamos aqui a respeito sobre a mestiçagem e a eugenia, tá? Aí agora, eu separei também um videozinho para a gente assistir, falando a respeito da eugenia. Então, lembrando, o que é eugenia, né? A eugenia trata aí da questão das raças. Eu estava até falando para o 8.2 que esse termo raça, ele nem é mais utilizado, né? Agora se fala etnia. Quase você não escuta mais falar essa questão de raça. Por quê? Porque essa palavra acabou ficando muito associada ao preconceito, né? À discriminação. Exatamente a ideia aí da eugenia no que se diz respeito à defesa de uma raça pura, né? A eugenia fazia isso. Defesa de uma raça pura, tá? Então, ó, nós vamos ver o vídeo que fala a respeito da eugenia. Prestem atenção, por favor. Pessoal de casa, eu vou fechar aqui o microfone para não atrapalhar vocês, tá? Atentos, hein? O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados, né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência
que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é o paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Se tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. No Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O teu cabelo não é da mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata quer o teu amor. Bem, vocês acabaram de ver, no caso, aqui, rapidinho, como é que foi? Nós acabamos de ver a explicação da eugenia no território brasileiro, como é que isso foi feito, qual era a intenção do governo com relação ao branqueamento do povo do Brasil, A eugenia se trata disso, como eu falei para vocês, essa valorização da raça branca, vista como superior, vista aquela como deveria ser pelo comando,
por parte de alguns, não aceitação da miscigenação, por parte de outros, já falando sobre a importância disso. Agora, lembrando, se destacando, que o discurso sobre a raça branca sendo superior, se é civilizada, se é democrática, né, se é mais organizada, é um discurso que já vem lá da Europa, né? Um discurso europeu, foi um discurso aí lançado como justificativa do imperialismo, que é o que nós estávamos falando, né, anteriormente a esse assunto da eugenia. Vimos que no Brasil não foi diferente. Muito se fez para incentivar e se valorizar as características das pessoas brancas, né? Até um curso para bebês, né? Deixou claro aí na reportagem que o bebê escolhido era aquele que tinha características brancas, né? Também na questão do trabalho, né? Vimos que quando se tinha um negro trabalhando em algo que ia ficar exposto visivelmente, né? Para a televisão, jornal, essa pessoa logo era tratada de ser escondida, né? Porque a intenção era mostrar que o Brasil era um território branco, né? Para estar ali na grandeza dos países europeus. Eu estava falando com 82, que é um absurdo a gente falar disso hoje, né? Mas ainda, mesmo nesse absurdo, infelizmente acontece muito. Como eu falei com vocês, esse assunto é um assunto que está no nosso livro, e eu deixei ele por último, porque eu não ia cobrar, não cobrei uma prova. Então, para já não dar essa confusão dentro do conteúdo, eu deixei ele de lado. E na semana passada, eu ia até aplicá-lo, até ia dar esse conteúdo. Mas aí eu optei em dar revisão, fixação do assunto, que tinha mais a ver, e deixei ele para agora, tá? Amores, vou pedir para vocês pegarem o livro. Deixa eu abri-lo aqui. E nós iremos colocar em dia o nosso livro, anotando a atividade, que fala inclusive sobre isso que nós estamos tratando agora. Rapidinho que eu estou entrando na plataforma. Vou pedir para você abrir na página 339. Eu estou abrindo aqui. Então, ó, página 339. Vou até apresentar para vocês. Vamos completar o nosso livro, tá? Vamos fazer aqui juntos mesmo. Vamos lá, 339. Página 339, tá? Vou até botar aqui, para rapidinho, com a apresentação. Vamos lá, então, olha só. Página 339, número 1. Eu vou ler o texto, tá? Leia o texto abaixo e, em seguida, responda as questões. Em 1859, o cientista inglês Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Mas suas teorias não foram, de início, bem compreendidas. E acabaram reforçando a ideia oportunista de que determinados grupos humanos eram naturalmente superiores porque mais evoluídos que outros. Para os racistas,
a evolução dos seres primitivos havia se produzido segundo uma seleção natural que foi exterminando os menos capazes para, ao final, fazer surgir a espécie humana. Por força dessa mesma ordem seletiva, o homem, para evoluir, teria que submeter ou mesmo eliminar os menos dotados da sua espécie. O francês Comte Gabinal lançou, no seu livro Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, as bases da ideologia que ficou conhecida como racismo científico, e que pregava a superioridade da chamada raça nórdica, louro e dolitócifa, originária do norte da Europa Ocidental. Esse discurso aqui está se tratando da superioridade da raça branca. Isso é a justificativa europeia para a dominação imperialista que nós já vimos, tá? Então, vamos lá. Vamos para as questões. Letra A. Qual é o assunto tratado no texto? O texto trata sobre a origem das teorias racistas. Teoria essas que foram aí justificativas para a corrida imperialista, tá? Como nós já vimos. Lembrando, nós já vimos isso aqui, nós já falamos sobre isso. De que maneira a teoria do Charles Darwin foi ressignificada nas teorias racistas? A teoria do Charles Darwin foi ressignificada em teorias raciais, segundo as quais, por meio de uma seleção natural, determinados grupos humanos seriam naturalmente mais evoluídos e superiores que outros. A teoria de Darwin fala sobre a evolução da espécie, tá? E essa explicação sobre a espécie mais resistente, mais forte, e que permanece no meio ambiente, que evolui, foi pega para a explicação da raça humana, né? Foi pega para a explicação da justificativa racista, dizendo que o homem branco, por ser mais evoluído, por ser mais forte, né? Ou melhor, por ser mais, como é que eu vou falar? Mais preparado ao meio, ele evoluiu, né? Ele teve o raciocínio mais para frente, coisas do tipo, tá? Então, a teoria do Charles Darwin foi ressignificada para explicar, ou tentar explicar, a superioridade da raça branca. Segundo as teorias de ordem seletiva, o que deveria ser feito com grupos supostamente menos evoluídos? Ou grupos humanos considerados menos evoluídos deveriam ser eliminados. Então, vamos lá? Anotem aí no livro. Aqui na letra B, pode começar a anotar a partir desse pontinho que eu vou fazer, tá? Então, ó. Não tem. Eu falo, vou tirar só o nome dele, mas pode copiar tudo pelo meu nome. Então, vamos botar aí nosso livro do dia, tudo bonitinho, direitinho. Lembrando que esse assunto vai ser tratado ainda ano que vem, tá? É um assunto que antecede a Primeira Guerra Mundial, então nós vamos falar sobre isso de novo. Vou deixar aí tudo certinho. Rapidinho, tá?
Olha, Chu. Vou me basear com você. Tem alguém copiando aqui ainda? Não? Então, ó, letra D e letra E. Como ficou conhecida a ideologia apresentada no livro Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, do Conde de Gabinal, né? Essa ideologia ficou conhecida como racismo científico. O que se pregava nessa ideologia? O racismo científico pregava a raça nórdica, loura e dolicocefala, ou seja, a superioridade branca originária do norte da Europa Ocidental. Deixa o livro em dia, tudo direitinho, por favor. Tia, você pode subir rapidinho só para eu copiar o finalzinho da C? Voltar lá, posso? Pronto, está aparecendo agora C e a D. Obrigada, tia. Já foi já. Nada mais. Oi? É difícil entender, né? Uma coisa dessa, né? Gente do céu. Meu Deus. Júlia, isso é porque você é bonita, né? Você tem os cabelos enrolados. Você imagina as pessoas que são vistas com mais preconceito ainda, né? Porque, infelizmente, eles têm isso, né? As pessoas com cabelo black, sabe? As pessoas são muito preconceituosas. Você imagina o quanto a gente tem que botar um lugar do outro, enquanto as pessoas não sofrem, né? Por algo que não deveria nem pensar em existir. Gente, que puro absurdo. Desculpa, mas tem outro. Ixi, tá chegando o quadro? É. Pega dentro do meu armário, tem um estudo lá, cheio de ganho de piloto, algum deve funcionar. Obrigado. Assim, chega a ser um absurdo, né, Júlia, uma coisa dessa. Então, assim, eu não passei, mas não lembro, para neném, né? Mas minha mãe, ela é morena, ela é o quê? Deve ser um tipo mais claro que você, um tipo mesmo, porque você está assim, mais para jambo, né? É um tipo mais claro, mas com cabelo ruim, breca, essas coisas todas. E eu sempre fui muito branca, porque meu pai era muito branco. Sempre fui muito claro, tinha os olhos muito claros, cabelo era claro. Minha mãe conta que quando eu era neném, que saía na rua comigo, falava, vai, criança bonitinha, você toma conta dela. Então minha mãe falava, não é minha filha, ninguém acreditava, porque assim, não tinha
não tem nada a ver, minha mãe, quando eu te uma foto. Não tem nada a ver. Então, ainda mais quando eu era bebê, né? Então, eu achava assim que ela era minha babá, né? E o que eu mais fiquei espantada que no nosso território, no nosso país, não deveria ter isso, né? Ou não com tanta força assim. Porque eu estava falando aqui no discurso, né, do Domingos. Existe raça branca aqui? Né? Existe uma pessoa que não é miscigenada em nada? Se você não é, você não tem passado, entendeu? Não tem como dizer que você é puramente branco. Não tem como dizer que você é puramente negro. Tudo aqui no Brasil, principalmente no Brasil, você tem essa mistura, né? Essa miscigenação. Então, chega a ser um absurdo a gente saber que nos dias de hoje as pessoas ainda relacionam a cor, a caráter, né? A profissão, a roupa. É claro que a questão de roupa, a gente tem que ter muito cuidado, não é sendo preconceituoso, mas a gente sabe, né, que para todos os lugares, para todas as ocasiões, existe um comportamento e uma roupa, né? Isso todo mundo sabe. Isso não é ser preconceituoso, mas existe, por exemplo. Eu não posso vir aqui dar aula de shortinho. Né? Não convém. O ambiente não pede isso, né? Eu não posso ir para a igreja, apesar que hoje muitas pessoas vão, mas fica algo meio estranho, né? Não tomara que caia no shortinho. O ambiente, né? Mas isso não é uma questão de... Eu vejo dessa maneira, tá? Posso estar errado. Mas isso não é uma questão de discriminação, é uma questão de você saber se pôr e se comportar em determinados lugares. Agora, tem coisas que chegam a ser um absurdo. Eu posso muito bem botar uma trança no meu cabelo. Agora, você sabia que também existe o lado inverso de algumas coisas, né? Se eu botar uma trança no meu cabelo, está arriscado até ser atacado no rosto, porque eu vou falar que eu estou utilizando de uma característica, né? Que não... Então, assim, eu acho que isso não deveria existir. Acho que as pessoas deveriam ser livres para eu botar uma trança, ou você botar um cabelo liso, entendeu? Acho que deveria existir, ser assim. A gente ter essa liberdade, né? Nós precisamos ter essa liberdade. Mas hoje, o mundo de hoje está muito difícil, está muito complicado, né? E eu escutava você falar isso, eu fico apavorada, né? Como é que pode ter isso? Né? Ainda mais num lugar de pessoas tão instruídas. Deveria ter esse discernimento. Eu vou me mudar para uma casa, e eu estava dando faxina na casa. Aí, quando eu olhei para frente, tinha um carro parado de forma muito estranha, bem na frente da minha garagem. O cara que faz entrega de biscoito, essas coisas, estava sendo assaltado por um carro, que era um carro aparentemente novo, né? E quando a gente foi lá chegar aí, depois do assalto, ele falou que ficou espantado. Esse cara que foi assaltado era negro, né? Ele ficou assaltado, ele ficou assim, espantado. Então, o cara que saiu do carro para assaltar era um cara branco, bonito, muito bem apessoado e muito bem vestido, que ele falou. Isso, você já tem aquela característica do assaltante para você, é normal, né? Ele falou, gente, eu fiquei apavorado. Ele falou que deu trecão do cara, botou o carro do lado dele, emparelhando a ele, e ele pensou que o cara estava pedindo informação. Ele chegou a reduzir, olhar, oi, pois não. Ele não imaginou que aquele homem, que aquelas características, né, era um assaltante, olha só. Né? Você não é nem acostumado, você já botou aquilo na cabeça. E só quem te assalta é negro, mal vestido, né? Normalmente em bando, né? Com um monte de gente junto. E ali foi completamente ao contrário. Era um cara branco, dos olhos claros, cabelo claro, muito bem vestido, num carro bom, um carro bonito e sozinho. Tá? E sozinho, ele não estava em bando. Ele falou que ficou todo pago. Nós já estamos com esse preconceito, né, enraizado. Você terminou aqui, Júlio? Boa noite, né? Oi? Amores, nós vamos para o intervalo. Já a gente volta, tá bom? Beijinho.
Tchau, tia. Tchau, Dona.